Vamos orar? Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. E quanto mais nós nos empenhamos a conhecer o Senhor, Pai, o Senhor tem a alegria de se revelar a nós. E Senhor Jesus, o que mais queremos, Senhor Jesus, em nossa vida, é sermos luz e sal da terra, sermos homens e mulheres transformados pelo poder do Espírito Santo. Nós queremos negar, Senhor Jesus, os manjares dos reis, Senhor. Nós não queremos, Senhor Jesus, que o nosso coração se torne, Senhor Jesus, envaidecido, Senhor Jesus, por nada neste mundo, Senhor. Porque nós sabemos que as coisas da terra, Senhor, elas são perecíveis e passageiras, Senhor. Mas Deus, a Tua palavra dura e dura para sempre. A Tua palavra se renova todos os dias. E a Tua aliança, Senhor Jesus, e a nossa aliança, Senhor Jesus, ela é eterna, Senhor. E o que mais nós queremos, Senhor Jesus, é guardar o nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor. E encontrarmos com o Senhor Jesus com um coração aprovado, meu Pai. Encontrarmos com o Senhor Jesus, meu Pai. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa expectativa, Senhor. E nós iremos celebrar, Senhor Jesus, a ceia. Iremos, Senhor Jesus, celebrar o Senhor todos os dias até que o Senhor venha, meu Pai. Assim é a nossa expectativa, é o nosso desejo em nome de Jesus. Pai, nos leve, Senhor Jesus, ao momento de reflexão da Tua palavra. Que seja um tempo profundo, um tempo de revelação do Senhor, Pai, sobre nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Um erro não muda o seu propósito. Você já ouviu falar uma expressão assim: "Ei, tá ficando igualzinho teu pai"? Já ouviu? Já? Ou então assim: "Ei, tá igualzinho tua mãe"? Já ouviu? Né? Normalmente a gente ouve essas expressões assim. Lá em casa, quando eu fico azedo, aí fala: "Ih, tá igualzinho Chiquinho", né? Aí é o nome do meu pai, né? Olha, você está ficando igual ao teu pai. Normalmente essa expressão, ela é para trazer alguma crítica, né? Alguma crítica de conduta, de uma forma que a gente faz, alguma coisa que remete aos nossos pais, que também fazia, que provavelmente os nossos avós também eram da mesma forma. E traz uma acusação, e não é muito gostoso, né, irmãos? Não sei para você, né? Mas lá em casa, quando eu ouço assim: "Ih, tá ficando igual ao seu pai", aí que eu fico, aí que estraga mesmo. Eu falo assim: "Ô Senhor, eu estou buscando Tua palavra para ser transformado todos os dias, e ainda eu ouço um negócio desse". Na verdade é uma confirmação que eu ainda preciso caminhar bastante para mudar. E normalmente, às vezes a gente vê isso se repetindo em famílias. Às vezes se torna até uma tradição, né? A minha família é brava mesmo. Se você, antigamente aqui em Alfenas, eu não posso falar o nome das famílias, né? Porque senão vai ficar uma situação muito ruim. Mas, se você for no bairro tal, você tem que tomar cuidado que tem a família fulano de tal, que aquele povo é povo de briga, né? Ou então você fala assim: não vai lá para o bairro tal não, porque se você for para aquele bairro lá, o pau vai quebrar, porque tem família tal, tem família de fulano. E tinha uma época aqui em Alfenas, eu não vivi essa época, viu, irmãos? Eu conto porque eu ouço falar que tinham bairros que não podiam se encontrar dentro de Alfenas. Se a turma do bairro tal encontrasse com o bairro tal, aí tinha a família do fulano e a família dava briga. Chegou uma época em Alfenas que no final de semana na praça essas famílias se encontravam para brigar. Acho que era a diversão da cidade, era igual briga de galo, né? Tinha rinha, tinha rinha, né? E o povo ali juntava de briga e era uma loucura toda. Então, normalmente, quando você ia na casa de alguém, a pessoa perguntava para você: "Você é da família de quem?" Já ouviu isso? Os mais novos não, né? Porque hoje existem as redes sociais, o povo entra na rede social e aí já olha o jeito que você é, quem que você é, já olha suas fotos, enfim. Mas quando eu cheguei de São Paulo para cá, eu achava isso muito estranho.
Eu chegava na casa de alguém, a pessoa olhava para mim, oi, tudo bem e tal, de onde você é? Eu falei, nossa, essa pergunta para mim era muito difícil de responder, porque da onde eu vim era um lugar muito grande e não existia a menor possibilidade da pessoa saber de onde eu era, e muito menos a família. Ah, eu sou de São Paulo. Ah, mas você é da família de quem aqui? Não, é que meus parentes são de Paraguaçu. Ah, não, conheço demais o povo de Paraguaçu. Fala aí de quem. Eu nem sabia quem que era meu avô, o nome do meu avô, o nome do meu, eu nem sabia. E às vezes ficava uma situação meio ruim, porque falava assim, ué, ele não está querendo falar de família que é, provavelmente não deve prestar muito não. Algumas vezes eu não fui muito bem recebido, irmãos, porque não sabia de onde eu vinha. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós pecamos. E é interessante que existem algumas maldições hereditárias que elas vão de família, de tempos, em gerações. Mas nós sabemos que pela glória do Senhor Jesus, essas maldições elas são quebradas, amém? O Senhor Jesus, Ele é poderoso para desfazer as obras de Satanás, Ele quebra a maldição. Então às vezes você ouve, aquela família, nossa, é um povo que brigava e tal, mas teve um na família que se converteu e aí começou a mudar toda a história. Uma família que era conhecida como o povo que não pagava ninguém, mas uma pessoa ali se converteu e começou a mudar toda a história. Existia ali, o povo tudo era muito viciado em bebida, o povo vivia bêbado, mas existiu ali um que se casou com uma cristã e que se converteu, e que a partir daquela família, a bênção do Senhor entrou naquela casa e começou a mudar toda a história. Da mesma forma, a gente é influenciado sistematicamente. Você quer ver uma coisa interessante? Brasileiro. A fama de brasileiro. A fama de brasileiro lá fora, irmãos, são de pessoas que querem deixar tudo para a última hora. De um povo extremamente festeiro. De um povo pobre, de um povo que adora sonegar imposto e sempre tem um desejo de tomar algo de alguém. Está amarrado em nome de Jesus. Está quebrado isso na autoridade do nome de Jesus. Mas todas as vezes que um processo de segurança é implementado dentro do nosso país, e já arruma um jeito de burlar. Você quer ver um simples? Colocaram o pedágio aqui, não colocaram? Eu já ouvi, pastor, estou aguentando não, vou dar a volta. Pastor, tem um caminho aí, pastor, que ó. Ô pastor, R$13, pastor, não dá não. Estou aguentando não, ó. Vou dar a volta. Não quero não. Isso precisa ser quebrado em nome de Jesus. Pastor, está caro. O que a gente precisa fazer, irmãos? Qualquer arma do cristão é oração. O povo perece por falta de conhecimento. Irmãos, nós temos as armas celestiais ao nosso favor e às vezes a gente não usa. A gente prefere se tornar pessoas rixosas ou muitas vezes querer contornar a situação, burlar, sonegar, ao invés de fazer o que é certo.
Irmãos, se hoje nós temos uma política que não nos favorece, o que nós precisamos fazer? Falar mal dos nossos políticos? Nós precisamos orar. Nós precisamos ter discernimento para escolher. Esse ano é um ano eleitoral, onde os municípios vão escolher os prefeitos e os vereadores. O que você tem feito? O quanto você tem estudado? Ou você tem encontrado os vereadores e pedido um tanque de gasolina, porque ele quer colocar um adesivo no seu carro, e você diz que vai votar nele por troca de um tanque de gasolina, ou por causa de uma quantidade de cimento, ou de telha, ou seja lá o que for. Um erro não pode mudar o seu propósito. Deus transforma a maldição em bênção. Momentos de agitação, o Senhor Jesus é capaz de transformar em calmaria. Irmãos, às vezes nós estamos desesperados, aflitos, e o que nós menos queremos fazer é orar. Nós queremos xingar, nós queremos bater porta, nós queremos arrumar confusão com a esposa, nós queremos brigar no trânsito, nós queremos fazer qualquer coisa, menos aquietai e ouvir a voz do Senhor. Em muitos momentos parece que nós estamos totalmente despreparados por momentos de aflição. Ei, você é crente. Nós que somos cristãos, irmão, o inimigo fica aqui, coladinho em você o tempo todo, esperando uma brecha para você se desviar, ele te pegar, porque ele quer te destruir, ele quer fazer picadinha de você, para você ser envergonhado na frente de todo mundo, inclusive naquele que morreu por você. Então a gente tem sossego. Pastor, estava sossegado quando veio uma tormenta no meu sonho. O diabo veio querer me acordar. Irmão, seja bem-vindo à vida do crente. Irmão, parecia que estava tudo morto, meu micro-ondas queimou. No dia mais frio, na hora que eu mais precisava. Pastor, a máquina de lavar. Momentos de tensão, Deus transforma em solução. Vamos falar um pouquinho de Pedro? Pedro era pescador de profissão, não era? Pedro, um dos discípulos de Jesus. Pedro, junto com o seu irmão André, se tornou um pregador talentosíssimo, um líder ousado. Se tornou um pescador de almas. Nos evangelhos ele é retratado como um impetuoso, sempre falando o que pensa e agindo com impulsividade. Falei, pastor, como está aí na Coreia? Porque é um Congresso Mundial de Oração. Você pensa, Congresso Mundial de Oração, num país extremamente rígido, de pessoas extremamente perseverantes, extremamente obedientes, vai 24 horas de oração direto. E aí um dia o pastor ligou o celular, no culto ao vivo. Engraçado, irmãos. Depois você corta, tá? Para mim continuar sendo pastor da igreja, tá bom? A pastora aqui está falando meio coreano. Olha, pastor Anderson, como é que está você? Falei, pastora, mas 2 semanas é flango só que você vai falando. Você está falando igual coreano já. Ela, pastor, é muitas línguas diferentes, não tem jeito. Falei assim, menina do céu. Mas, enfim. E ela me mostrou o culto. Irmãos, a igreja gigante, lotada. Irmãos, eles não oram. Eles clamam. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, Pedro ele era impetuoso, Pedro ele era intenso, Pedro ele era verdadeiro. Irmãos, às vezes falta isso na igreja.
Às vezes a gente fica muito no conformismo. As coisas não mudam, a dificuldade está na porta e a gente, Deus, a mesma oração de ontem, porque hoje eu estou cansado. Nós precisamos aprender a clamar o Senhor, mudar o modo da nossa oração. O sentido da busca, ela não tem que ser uma busca como se a gente estivesse tomando um dipirona. Irmãos, tem que ser um sentido de desespero, de emergência. O Senhor Jesus precisa ouvir, é o nosso clamor, é o nosso desespero. Assim como Jacó lutando com aquele anjo, ele olhou para aquele anjo brigando desesperadamente. O anjo deslocou a musculatura dele, ele: não vou te largar enquanto você não me der a bênção. Eu era um enganador, agora eu conheço quem é Cristo, quem é o Deus da minha vida. E o anjo falou: por essa tua palavra você se torna hoje Israel, porque você lutou bravamente com o anjo e venceu. Irmãos, quantas vezes eu e você, no momento de desespero, nos ajoelhamos e nos desesperamos, irmãos. Irmãos, orem por mim, para com isso. A Érica não sabe disso. Quando nós casamos, depois de 3 meses, eu acho, eu perdi meu emprego. Casado de novo, pagando aluguel, guarda-roupa ainda, umas parcelas para pagar. Todo casado novo tem isso, não é? Uma parcelinha do Magazine Luiza aí, de umas Casas Bahia tem, né? Normal. E ela saiu para trabalhar e eu fiquei em casa. E eu comecei, irmãos, eu não orava, eu gritava, Senhor Jesus, muda minha história, Senhor Jesus, me abençoa, Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor Jesus, age sobre a minha vida, Senhor Jesus, e eu gritava, eu batia no sofá, eu batia no carpete, eu batia a cabeça no sofá, irmãos, eu clamei ao Senhor. E o Senhor abriu as portas. O Senhor muitas vezes quer provar o nosso coração, até quanto nós estamos realmente dependentes do Senhor. Voltando aqui a Pedro, nos evangelhos ele é retratado como esse homem impetuoso, e assim como ele e Tiago, eles tiveram intimidade tão grande com Jesus, que viram coisas que só eles puderam ver. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, quantas situações que eles puderam ver. Pedro, ele teve a oportunidade de andar sobre as águas. Quando Jesus perguntou para ele quem era, ele respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha a convicção desse homem, a clareza que ele tinha e as experiências que Pedro vivia com Jesus. Abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16. Versículo 17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você agora é Pedro, que significa o quê? Rocha. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Pedro também estava no Getsêmani com Jesus enquanto ele orava. Esse homem, com tanta intimidade, negou Jesus 3 vezes. E aí? Com tanta experiência,
Com tanta coisa para contar, esse homem um dia teve medo. Abra lá no livro de João. Capítulo 18. Versículo 2. João capítulo 18, versículo 2. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhe perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, respondeu eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas o traidor estava com ele. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhe perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu, já lhe disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem-me ir embora, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e os feriu o sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? E aí no versículo 25, enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, ei, você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, eu não o vi com ele no olival? E mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante, o galo cantou. Abram rapidamente em Lucas, capítulo 22. Uma criada viu-o sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. Mas ele negou, mulher, eu não o conheço. Pouco depois o homem viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente esse homem estava com ele, pois ele é galileu. E Pedro respondeu, homem, não sei do que você estava falando. Eu estou em Lucas capítulo 22, versículo 60. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha lhe dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Quantas vezes eu e você temos pecados ocultos, e que quando são descobertos, o desespero toma conta de nós e nós começamos a chorar amargamente. O Senhor Jesus, Ele diz para que nós possamos confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados, para sermos sarados. O Senhor Jesus não quer nos envergonhar. Mas Jesus, Ele não falou nada para Pedro. Ele havia dito que ele o negaria. E quando ele negou a 3ª vez, no momento de uma insorte,
Pedro, levanta seus olhos e cruza o seu olhar com Jesus. Um erro não muda o seu propósito. Naquele momento, Lucas, ele poderia, no livro, na verdade, Pedro, o que poderia ter determinado a vida de Pedro, um homem que talvez ficaria se lamentando de uma verdade. Realmente você falou, realmente eu fiz, e agora a minha vida não tem mais sentido nenhum no Evangelho. Eu envergonhei o Senhor, eu neguei o Senhor 3 vezes, e eu vou sumir daqui. Ele poderia ser taxado por todos por um homem falso que viveu na verdade uma mentira, que ficava dando tapinha nas costas de Jesus, mas que na verdade nunca quis estar com Jesus. Ele poderia ser conhecido como um covarde, que na hora de mostrar sua fidelidade, de abrir o seu peito, ele preferiu o silêncio. Quantas vezes eu e você preferimos ficar em silêncio do que falar do amor de Cristo? Quantas vezes acobertamos os nossos pequenos pecados por achar mais conveniente, para não manchar a nossa posição, a nossa reputação? O Senhor Jesus nos chamou para esse tipo de evangelho. Mas esse homem, um homem impetuoso, um homem intenso, um homem verdadeiro, ele entendeu pelas suas experiências que ele tinha com Cristo, que ele tinha falhado de uma maneira brutal. O que nos fortalece não são as experiências externas que vemos ou que nós sentimos, mas sim de um relacionamento direto com Cristo. Quando ele chorou amargamente, ele entendeu que ele tinha falhado com Cristo. Ele estava sentindo medo, as pessoas estavam cercando, Cristo estava sendo crucificado, a situação não era nada favorável, as pessoas já começaram a se aglutinar para perseguir aqueles que andavam junto com Jesus. Ele foi abordado durante 3 vezes, e as 3 vezes ele se sentiu medo e achou melhor, na segurança dele, negar Cristo. O que traz a segurança não são as experiências de um momento, de um culto, de uma situação como nós falamos aqui. O que nos sustenta num relacionamento com Cristo é o arroz e feijão todo dia. É o pão com margarina. Quando a gente vai no hotel, a gente abusa, não abusa? Encontro de casais está chegando aí, né? Aí eu vejo os homens, pastor, Jeová. Hora do café, que hora que é, pastor? 6:15 para 6, estou lá, ó. Bom dia, bom dia. Já está servindo café? É que a gente está um pouco para tomar o café. Aí o irmão, ele toma um café das 6 às 7, das 7 às 8, das 8 às 9. Todo mundo que passa, você viu falar, então está tomando café, nem está lá ainda, toma café. Mas em casa, qual é o nosso café? Pão, nem pão? Tem gente que não come pão, né? Enfim, é o seu cafezinho lá, simplesinho do dia a dia. Esse aí que te sustenta. É o arroz com feijão que te sustenta. É o filé de frango, é o ovo, né? Agora está na moda comer ovo, não é verdade? Tem gente que está comendo 20 ovos por dia. Tá bom, né? É isso aí que te sustenta. É esse relacionamento. O que traz a segurança são os nossos joelhos dobrados e um coração arrependido, irmãos. Irmãos, se a gente começa a achar que a gente está assim, voando, irmãos, nós estamos prestes a cair. Quando a gente acha que está flutuando, irmãos, tome cuidado, porque senão você vai cair. Paulo tinha toda a vivência com Cristo. No livro de João, vamos abrir lá, no capítulo 21.
existiu uma esperança. João capítulo 21, depois de Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, aqui Jesus já ressuscitado, à margem do mar de Tiberíades. E foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E eles perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam, não. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou-o para a praia, e ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu, e Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. E aqui continua. E eis aqui o grande momento. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Irmãos, olha para mim. Se fosse você, Jesus, você ia olhar para a cara do Pedro e falar assim, brincadeira, né, cara? Brincadeira. Você andou comigo. Você viu milagres que outros discípulos não viram. Eu disse que edificaria a igreja em cima da tua palavra que você falou, movido pelo Espírito Santo de Deus. E na hora de você me honrar, você correu 3 vezes. Fala a verdade, irmãos. Me deixou sozinho. Tomei cusparada na cara, tapa na cara, fui golpeado, fui crucificado. E você nem lá estava. Mas o que Jesus fez? Você me ama mais do que esses, irmãos. Não existe manifestação de amor maior do que essa. Ele olhou para Pedro e falou, ei, você me ama mais do que esses aqui? Jesus, ele estava trazendo um perdão sobre a vida de Pedro, ele estava condenado pelos homens. Ele olhou para a cara de Pedro, ei, você me ama mais do que esses? Imagina o coração de Pedro, eu achava que vocês tinham esquecido de mim, eu achava que eu já não prestava para mais nada, eu achava que meu erro tinha me condenado, tinha me afastado de tudo aquilo que era promessa sobre minha vida, mas o Senhor olha com teus olhos de amor e olha para mim. É claro, Senhor Jesus, é claro que eu amo, tu sabes que eu amo. E disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas,
e sabe que eu te amo. E disse Jesus: cuida das minhas ovelhas, e digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não. Ele foi um Marte. Eu não sou digno de ser crucificado igual a Cristo, então me vira de cabeça para baixo. Era a terceira vez que o Senhor Jesus aparecia aos seus discípulos. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas 3 vezes Cristo perguntou para ele se ele amava. 3 negações, 3 afirmações e 3.000 almas ganhas para o Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 37. Pedro, após a descida do Espírito Santo, ele começa a pregar com ousadia, começa a pregar com a mesma alegria, com a mesma ousadia, cheio do Espírito Santo de Deus, agora com a convicção que o Senhor Jesus amava ele, e aquela promessa que ele seria um grande pescador, um ganhador de almas, estava se cumprindo. Eu fico imaginando como foi essa pregação de Pedro, com tanta intensidade, com tanta verdade, com tanta ousadia, e depois dele ter pregado tudo, versículo 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aleluia, glória a Deus. Um erro não é capaz de mudar o seu propósito. Pedro reconheceu sua falha, mas o seu amor por Cristo aumentou ainda mais. E quando Jesus olhou para ele com aqueles olhos de amor: Pedro, você me amas mais do que eles todos. A promessa que estava guardada no coração de Pedro voltou de uma maneira muito maior e mais intensa. E essa vida de Pedro foi uma vida de restauração. Deus não é um Deus de acusação. Deus é um Deus de restauração. O pessoal do louvor pode subir, eu já estou terminando. E disse Pedro, se dirigindo à multidão no Pentecostes: depois que os discípulos receberam o Espírito Santo, Pedro pregou um sermão aos judeus, explicando como a história e as escrituras apontavam somente para Cristo. Nós somos do Senhor, irmãos. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a minha vida e a sua vida foi comprada por um alto preço. No momento que nós entendemos isso, irmãos, a nossa alegria de levar essa mensagem de Cristo será tão grande, que quando nós terminarmos de evangelizarmos, de levar a mensagem de Cristo, as pessoas vão olhar para as nossas vidas e vai dizer: o que devemos fazer? Porque a nossa única função é de levar o pecador ao arrependimento e sermos instrumentos de Deus para saquear o inferno. Vamos orar? Fique de pé. Talvez você já tenha errado. Talvez você já tenha pisado na bola.
Mas o propósito que Deus colocou na sua vida, Ele continua sobre sua vida. Ele continua. Pastor, que loucura é essa? O Evangelho é loucura, para os sábios é doideira. Deus, Ele usa os humildes, Ele usa os loucos para confundir os sábios dessa terra, irmãos. Nós estamos falando de um Deus que tinha 12 discípulos, um mais doido que o outro. Um era amoroso demais, outro era bravo demais, outro era impulsivo demais, outro era ladrão, outro era traidor, Mas eles tinham uma coisa em comum: eles tinham a alegria de andar com Jesus. Não deixe os sonhos de Deus guardados na sua vida. Não deixe. Não deixe. Não fique achando que Deus é um Deus de longe, achando que Deus abençoa só João, Pedro. O Deus é um Deus que abençoa Sadraque, Mesaque, Abednego. Não, é um Deus de perto, é um Deus de hoje, é um Deus que atua hoje, é um Deus que quer te usar como instrumento do Senhor hoje. Se arrependa, ajuste seus caminhos, para que o Senhor Jesus possa voltar a te usar, para que o Senhor Jesus possa continuar te usando, da maneira como Ele já profetizou sobre a sua vida um dia. Deus tem uma obra maravilhosa sobre esta igreja, irmãos. Deus tem uma obra de avivamento, irmãos. Está a portas, irmãos. Nós precisamos aumentar a estrutura, nós precisamos preparar para que nós possamos receber essas pessoas e que você seja um instrumento do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Para de ficar andando em ruas tortas, para de ficar andando de qualquer jeito, se apluma, porque Deus quer te levar a águas mais profundas, porque Deus, Ele quer te usar de maneira sobrenatural. Tira de dentro dessa arca as coisas que o Senhor colocou sobre sua vida, coloca para fora. Senhor, grita: Deus, estou aqui. Senhor Jesus, me usa. Pai, me usa como instrumento do Senhor. Ajusta a tua vida, ajusta teu coração, começa a viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus.